A gente tem uma entrevista importante agora sobre o sistema eleitoral americano. Nós recebemos aqui nos estúdios da CNN em Brasília, Luke Ortega, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos, que vai apresentar para a gente como é uma cédula de votação no país. Seja muito bem-vindo, Ortega, aqui à CNN Brasil, aos estúdios de Brasília. Eu tenho muitas dúvidas, porque eu já vi uma cédula e há várias perguntas. Você não vota apenas no presidente, você vota também em outros referendos, é isso? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Américo, que prazer estar aqui com vocês. Como você comentou, semana que vem, terça que vem, vai ter dia de eleição nos Estados Unidos. Vamos sim estar escolhendo o próximo presidente, mas também vários outros cargos, 435 deputados, 33 senadores e milhares de oficiais estaduais e municipais. Como você comentou, a cédula que eu vou mostrar é muito interessante. Tem muito acontecendo lá, mas é importante para todos entender que nos Estados Unidos temos um sistema federalista muito forte, que dá muita autoridade para os estados, inclusive as autoridades eleitorais. A gente não tem, por exemplo, uma autoridade nacional responsável pelas eleições. Então, quando a gente pensa nas eleições da semana que vem, estamos falando de 50 eleições, não uma só. Eu queria entender melhor, porque a gente vê na maioria dos estados, Lu, que os eleitores, eles podem votar antes do dia da eleição, certo? Como é que funciona esse sistema de eleição antecipada? A gente muito se acostuma a falar votação antecipada. Ok, mas o que é na prática? E não só isso, para matar a curiosidade do nosso público, quais são as formas de se votar antecipadamente? Absolutamente. Como mencionei, cada estado vai ter um sistema um pouco diferente, mas eu vou falar um pouco do meu lar, do estado de Arizona, aquele que fica ao lado da Califórnia e do México, estado lindo demais. Lá a gente vota muito antecipado, a gente vota muito pelo correio. E como é que funciona? Basicamente, quando você fala para o estado, que é responsável pela administração da eleição, que você quer votar desse jeito, antecipada e pelo correio, você vai receber um envelope do estado com a sua cédula no correio. Vem também com um outro envelope, que geralmente é verde, é a cor desse envelope, que também está dentro lá no Arizona. Você vai preencher a sua cédula. Depois você vai colocar neste outro envelope e colocar no correio de volta. Mas antes de colocar, você tem que assinar e até colocar o seu número de telefone, porque as autoridades eleitorais do estado podem te chamar para ter certeza que a cédula foi você que votou. O seu voto continua anônimo, continua sendo preservado assim, mas eles têm um jeito de verificar quem mandou essa cédula para o estado. Pode passar pelo correio e tem também caixas em que pode depositar a sua cédula. Todo mundo está vendo este exemplo da cédula. É importante dizer que isso é informação pública, mas é uma cédula não só do estado de Arizona, mas também do condado de Maricopa, que é um dos maiores eleitorados dos Estados Unidos, com mais de 2,5 milhões de eleitores lá. Então, quando alguém olha nisso, pode ver que não é só presidente, não é só deputado, não é só senador, mas tem vários cargos estaduais, municipais e, como o Gustavo comentou, muito plebiscito, muita questão, referendum lá também. Talvez seja interessante olhando na questão do presidente, porque a gente faz algo interessante no Arizona. A gente coloca não só as chapas, que são conhecidos, os candidatos, mas também quem vai votar no colégio eleitoral. Então você sabe quem é que vai realmente votar, porque a gente tem um sistema de votação indireto nos Estados Unidos. Então você vai, quem são as 11 pessoas em que você está votando, que tem feito um juramento de votar para a chapa que está indicado lá, e você sabe quem são essas pessoas. E cada página, vou te mostrar, tem uma curiosidade diferente, vale a pena matar essas curiosidades juntas. A gente consegue mostrar? Aí, ó. Claro, eu estou vendo lá.
Conta aí pra gente, Luque. Isso. Então, lá na parte esquerda, essa parte são os candidatos à presidência. E lá você vai ver quem são os eleitores que vão realmente votar no colégio eleitoral. Então, você vota por este grupo, tem 11 de cada chapa, e são elas que vão votar no colégio eleitoral nos Estados Unidos. Por acaso, o estado de Arizona tem direito a 11 votos. Estados maiores, como a Califórnia, vai ter 55, a Texas vai ter 40, 30, se não me engano, na Flórida. E, então, basicamente, é proporcionalmente decidido de acordo com a população do estado. Logo embaixo vai ter os candidatos ao Senado e depois todos os deputados. Interessante que nos Estados Unidos, os deputados eles representam uma área geográfica. Então, vai ter uma divisão dentro do estado, que é um distrito congressional, e cada distrito vai ter um deputado. Então, dá para perceber que nessa cédula é do primeiro distrito congressional, então é só este deputado em que você vai votar. Depois tem esses cargos estaduais na legislatura estadual, porque cada estado vai ter legislatura, Câmara, Senado e tudo. E, finalmente, tem também cargos dos condados, o que a gente chama de counties, nos Estados Unidos, que tem uma variedade de cargos, inclusive, talvez um dos mais interessantes, de xerife, quem vai ser o máximo autoridade policial do condado. Então, a gente tem vários diferentes cargos lá e, finalmente, a gente chega até as eleições municipais. O vereador, o prefeito, essas questões também estão lá. Vai ser uma mega eleição nesse sentido. Que complicado, tá pior do que vestibular aqui no Brasil. São muitos quadradinhos para preencher. E depois dessa propaganda do Arizona, eu e a Tainá Falcão nas próximas férias, vamos ao Arizona. O Américo Martins, a palavra está contigo. Imagine levar uma cola, Uribe, para votar em cada um desses quadradinhos. Você lembrar na hora lá em quem é que você vai votar. Luque, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer para a nossa audiência isso. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a dinheiro. Uma campanha eleitoral sempre precisa de dinheiro. E nos Estados Unidos, money talks, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, provavelmente. E para fazer um paralelo, o Brasil, em termos de financiamento de campanha eleitoral, já tentou de tudo. Campanha com Caixa 2, campanha com apoio de empresa e agora também fundo eleitoral. Eu acho que seria muito interessante se você explicasse para a gente como é que funciona o dinheiro na campanha americana, como é que é o financiamento das campanhas e quais são os limites para o uso do dinheiro privado por lá, se é que existe algum. Sim, é uma boa pergunta e como você falou, o dinheiro sempre tem um impacto nessas eleições. Nem sempre é decisivo, na minha experiência, e geralmente vai ter para cada eleição, vai ter um limite de quanto que um cidadão, que uma organização pode doar para uma campanha diretamente. Tem também a questão dos PACs, que são basicamente organizações políticas que trabalham paralelamente às campanhas em si. Então, todas essas são possíveis para fazer as doações para o cidadão, mas muitas vezes o que eu percebo também que é importante entender que, como mencionei, temos essas eleições presidenciais, que são enormes e milhões de dólares, né? Bilhões às vezes, este ano na realidade. Mas quando a gente olha em todas as outras eleições, você vai ver que muitas vezes estamos falando de prefeito, de vereador, e elas vão receber também essas doações geralmente de pessoas que elas conhecem, de amigos, de colegas. Então, é realmente uma questão cívica. E é importante eu mencionar isso, porque no Arizona, por exemplo, nas eleições de município, muitas delas são não partidários. Então, nem vai ter um fundo do partido, nem vai ter este apoio vindo diretamente do partido para os candidatos locais. São eles que têm a responsabilidade de conseguir esse dinheiro. Ô, Luque, vamos para o cenário geral? Porque a gente sempre fala, e aí toda vez que chega a eleição americana, a gente tem que novamente estudar como é que funciona, né? E entender a diferença do peso dos delegados para o voto popular. Explica para a gente como é a contagem de votos.
Absolutamente. Então, o jeito que funciona essa questão, a gente tem esse negócio do colégio eleitoral nos Estados Unidos, né? Que são 538 votos em total. Quem vai ganhar precisa de 270 votos. A gente decide quantos cada estado vai ter, quantos votos, basicamente fazendo uma certa matemática. A gente vai adicionando os senadores com os deputados representando cada estado e o resultado é a quantidade de votos que cada estado vai ter. Na grande maioria dos estados, é uma situação de winner takes all, que seria quem ganha leva tudo. Tem algumas exceções até, com os estados de Nebraska e de Maine, que tem um jeito diferente em que é possível dividir os votos que o estado tem entre mais de um candidato, mas em geral, quem ganha o estado vai levar tudo. Então, o que a gente vai ver, e acho que é importante todo mundo entender, quando falamos da apuração dos votos, da contagem dos votos, é um processo que pode demorar. Não temos como ter certeza quanto tempo que vai demorar este ano, mas muito analista diz que vai ser uma questão de dias, talvez de uma semana, para ter um resultado final e oficial. E por quê? Essa é a grande pergunta, né? O motivo por que é tão diferente é porque cada estado vai ter um esquema diferente de apuração dos votos. Alguns têm regras que nem dá para abrir estes votos pelo correio até fechar as urnas no dia da eleição. Outras deixam a contagem começar antes, então elas provavelmente vão terminar antes também. Então tudo isso vai ter um grande impacto em quanto tempo que demora, mas é importante então ter paciência e reconhecer também que tem estados como o meu querido Arizona, que achou legal colocar 4 páginas da cédula. Então, vai demorar sim. Meu Deus do céu, Luque, a gente tá ficando mais confuso ainda. Brincadeira, você tá explicando direitinho. Mas, Uribe, porque é muito diferente daqui. Aqui é só a gente vai lá, aperta, ouve o barulhinho da urna. Eu tava vendo, Luque, a cédula do Arizona, são muitas perguntas de referendos locais, de questões de comportamento, questões políticas, econômicas locais. Então, praticamente um questionário. Luque, uma dúvida que eu fiquei. A gente tem a votação por correio. Só que a gente teve recentemente em Washington e Oregon algumas centenas de cédulas que foram danificadas. Como acontece nesse processo? Por lá foram incêndios criminosos. As pessoas têm de votar novamente, é isso? Outra vez, eu sei que é um pouco chato responder assim, mas depende do estado. Porque teve um caso parecido, na realidade, com uma dessas caixas de cédulas, de urna, que foi queimado no meu estado de Arizona. E virou uma investigação criminal que vai ser dirigido pelas autoridades de segurança do estado, que tem a responsabilidade de assegurar a responsabilidade da segurança das eleições. E são elas que vão definir como é que procede essa questão. Mas o compromisso em todo o estado é de contar todos os votos. A gente tem um sistema que é curioso, complexo, mas é confiável, tem integridade e tem transparência. Agora, tem uma pesquisa para servir de elemento aqui para essa conversa também, Luque, que foi feita no mês passado pela Pew Research Center, apontando que 6 em cada 10 americanos gostariam que o sistema eleitoral mudasse para o voto popular. Ou seja, como funciona aqui no Brasil, né? Que o candidato com mais votos leva. Qual seria o caminho, Luque, para uma mudança desse nível? É como aconteceria aqui também pelo Congresso Nacional, por uma mudança constitucional? Basicamente sim, porque essa questão de como são contados os votos do colégio eleitoral é uma questão constitucional nos Estados Unidos. E geralmente é complicado mudar a Constituição norte-americana. É possível fazer, inclusive através do Congresso. E também tem um outro jeito com cada estado votando, mas é algo que sim teria que ser tomado, essa decisão de mudar a nossa Constituição. E é algo complicado porque cada estado tem a sua cultura política diferente. Como o Gustavo comentou sobre todas essas perguntas, é basicamente o jeito de entender a cultura política e como é que é a vida em cada estado. Porque as questões mais importantes sociais, questão de direito ao aborto, por exemplo, questões de porte de armas, de legalização da maconha, por exemplo, tudo acontece muitas vezes através desses plebiscitos, essas questões que aparecem na cédula.
Luke, eu agradeço muito a presença sua aqui no Bastidores CNN. Agora a gente conseguiu entender um pouco melhor o cenário da votação dos Estados Unidos. A gente conversou com o Luke Ortega, ele é porta-voz da Embaixada Americana e não sobrou outro caminho para a gente, que é viajar nas próximas férias para o Arizona. E se tiver a sua companhia, Luke, vai ser melhor ainda. Convite feito. Prazer seria meu. Muito obrigado. Outra vez, estamos muito emocionados para essas eleições semana que vem nos Estados Unidos. Nossa, emocionante. Para quem gosta de política, então, né? Melhor assim, acirradíssima. Obrigada, viu, Luke, pelas informações. Até uma próxima. Espaço sempre aberto aqui no Bastidores CNN.